Olá, pessoal! Vamos então dar continuidade na nossa matéria. Estamos estudando a leitura de desenhos de projetos prediais. Eu sou a professora Simone. Nós estamos vendo desde a aula passada na verdade, uma introdução à perspectiva. Nós falamos já sobre os 4 elementos que formam a perspectiva e hoje nós vamos falar agora, nessa aula específica, sobre os tipos de perspectiva. Então, a perspectiva, a representação, na verdade, de um objeto em perspectiva, ela depende da posição ou do nível visual do objeto em relação ao observador. A representação em perspectiva pode ser aplicada com 1, 2 ou 3 pontos de fuga, denominadas respectivamente de perspectiva paralela, oblíqua ou aérea. Então, a gente já viu que toda perspectiva, ela se baseia na observação de uma pessoa, que é o observador, é chamado de observador. Então, essa imagem, ela vai depender de como está a posição desse observador com relação ao objeto. Se ele está próximo, se ele está distante, se ele está olhando de cima, de baixo, no mesmo nível. Então, tudo isso daí interfere, influencia na produção da imagem. E aí, os tipos de perspectiva que a gente vai observar, ela pode ser paralela, oblíqua ou aérea. Existem vários outros tipos de perspectiva, mas nós não vamos adentrar nesse assunto. Esses tipos aqui, esses 3 tipos, eles são bastante comuns, bastante usados, utilizados, então eles já servem para a gente ter uma ótima noção do que é essa perspectiva. Então, a perspectiva paralela, ela é feita apenas com um ponto de fuga. No desenho, as linhas, nesse desenho em perspectiva paralela, que é com um ponto de fuga, as linhas de fuga, elas deslocam-se apenas para um ponto. Então, a gente viu na aula passada a definição dessas linhas de fuga e aquela imagem era justamente de uma perspectiva paralela, porque a gente via que todas aquelas linhas, elas convergiam apenas para um ponto, aquele ponto que é chamado ponto de fuga. Então, os objetos nessa situação, eles apresentam sua face frontal paralela ao observador. Aqui a gente pode ver que é uma imagem bastante semelhante àquela que a gente viu na aula passada, mas aquela que a gente viu era de um trilho de um trem e esse aqui é de uma rua, né? Uma rua, uma estrada. Mas a gente percebe também que com o distanciamento das imagens do observador, elas vão assumindo esse formato cônico, né? Eles vão convergindo para esse ponto aqui, que seria o nosso ponto de fuga. E essas daqui, elas seriam as linhas de fuga, certo? Então, nesse tipo de desenho, ele vai sempre assim afunilando, ele vai sempre estreitando, né? Esse tipo de imagem, quando você vê agora, você já sabe que é uma imagem feita com base em um ponto de fuga. A gente vê aqui, por exemplo, uma representação, um desenho de uma casa. A gente pode ver que essa face daqui, elas estão voltadas para o observador. E essas linhas aqui, elas estão paralelas com a linha do horizonte, que seria imaginada lá no fundo, né? E a gente vê também que aqui ela parece que está mais larga, mais alargada, e ela vai estreitando conforme vai se aprofundando. Então, essa daqui é um tipo de imagem que também tem um ponto de fuga. Temos também a perspectiva oblíqua. Essa perspectiva oblíqua, ela já é feita com base em 2 pontos de fuga. Nessa perspectiva oblíqua, uma das arestas do objeto está voltada para o observador e suas linhas de fuga deslocam-se para 2 pontos. Então, uma das arestas, uma das quinas daquele objeto, daquela construção, ela está voltada em direção ao observador. Então, ele está vendo assim meio inclinado, né, aquele objeto. Em casos como esse, nenhuma linha na estrutura do objeto é representada na posição horizontal. Não quer dizer que não tenham linhas horizontais nesse tipo de desenho. Quer dizer que nenhuma linha na estrutura do objeto. E a gente vai ver por quê. Nesse tipo de perspectiva, como a gente falou, um dos lados
ele está voltado para o observador. Então, como o observador está aqui e a linha do horizonte está lá, lembram da linha do horizonte? Então, essas linhas de fuga, elas vão convergindo para dois lados, não mais para um lado. Então, elas vão convergindo para os dois lados. Isso quer dizer que as linhas, elas vão em direção ao ponto de fuga. Por isso que a gente não vê muitas linhas horizontais. Pode ter linhas horizontais que apareçam, mas ela não faz parte da estrutura mesmo do objeto. Exatamente por causa dessas linhas de fuga, que elas vão para os dois lados do desenho. Então, a gente pode ver aqui ao fundo, a gente poderia dizer que está a nossa linha do horizonte. No meio aqui da linha do horizonte, provavelmente a gente tem o ponto de vista do observador, porque o ponto de vista ele fica sempre no meio, dentre o ponto de fuga 1 e o ponto de fuga 2. Então, ele fica exatamente no meio. Então, como a linha do horizonte está aqui, o nosso observador está aqui, essas linhas de fuga elas vão convergindo para esses dois pontos. Por isso que a imagem não parece mais que ela está afunilando. Pelo contrário, parece que ela está aumentando, né? Ela vai prolongando, ela vai se alargando conforme vai chegando mais perto, mais próximo dos pontos de fuga. E por fim, a gente tem também a perspectiva aérea. Já a perspectiva aérea, ela é feita com 3 pontos de fuga. Esse tipo de perspectiva não é tão comum a gente encontrar, mas existe bastante também. Então, quando você vê agora uma perspectiva de 3 pontos de fuga, você vai saber como que aquilo foi feito e qual o motivo. Geralmente, esse tipo de perspectiva ela é feita para dar uma sensação assim, de monumentalidade, sabe? De grandeza. Mas vamos ver o que é a perspectiva aérea, né? Então, na perspectiva com 3 pontos de fuga, observamos um objeto em posição oblíqua a partir de um nível bastante alto ou bastante baixo. Então, essa posição oblíqua, ou seja, ela também está um pouco viradinha na direção do observador e ela, o ponto de vista do observador ou é bastante alto ou é bastante baixo. A gente encontra em alguns lugares chamando essas perspectivas com 3 pontos de vista. A partir de um nível baixo, a gente também encontra chamando assim de ponto de vista de esgoto. Mas eu não acho muito interessante, né? E a maioria se refere à perspectiva aérea mesmo que seja olhando de baixo. Então, vai servir pra gente para ambos os casos, né? Então, 2 pontos de fuga ficam na linha do horizonte, como a gente viu naquele com 2 pontos de fuga, eles ficam na linha do horizonte, esses daqui também. E o terceiro ponto de fuga, ele é representado na vertical do ponto de vista, ou para cima ou para baixo da linha do horizonte. Raramente nós visualizamos linhas horizontais ou verticais na estrutura do objeto. Todas são convergentes e deslocam-se para um dos 3 pontos de fuga. Então, esse é um tipo da nossa perspectiva com 3 pontos de fuga. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, a linha do horizonte, o ponto de fuga 1, o ponto de fuga 2 e aqui o ponto de fuga 3. Então, cada uma dessas linhas da estrutura desse desenho, eles caminham para cada um desses pontos de fuga. Por isso que a gente não costuma ver muitas linhas horizontais e verticais. Geralmente elas estão um pouco inclinadas, porque elas estão se direcionando para o ponto de fuga, né? Aqui a gente tem uma linha vertical, mas a gente vê que ela já está na linha do ponto de fuga. E todas as outras do lado, elas vão se orientando para esse ponto de fuga. Então, aqui a gente tem uma visão baixa, né? A gente tem um ponto de vista olhando de baixo para cima. E aqui a gente tem uma perspectiva com 3 pontos de vista, mas aqui já olhando de cima para baixo. Então, aqui teria um ponto de fuga para cá, teria um outro ponto de fuga para lá, e nesse caso, o terceiro ponto de fuga, ele estaria na linha aqui da visão, né, mais para baixo, porque a gente vê que ele vai afunilando aqui para baixo, entende? Então, nesse caso, o ponto de fuga 3 está para cima, e nesse caso, o ponto de fuga está para baixo.
ok? Então, a gente teve uma boa noção agora de cada tipo de perspectiva, como ocorre e como se dá cada tipo de perspectiva. Então, na próxima aula, a gente já está apto a mudar de assunto. Vamos então ver as linhas de representação nos desenhos técnicos. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero vocês na próxima aula para a gente dar continuidade na nossa matéria. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo para todos. Até lá. Tchau, tchau.